Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um momento precioso na presença de nosso Deus, amém? Nós estaremos lendo hoje Atos de número 17 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e a Silas, bem como os muitos gregos, temente a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastando Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra o decreto de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. E imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo e levaram até Atenas, partindo depois com instrução para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ao ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião de Areópago e disse: atenienses, veja que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro,
prata ou pedra, feita por arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com a justiça, por meio do homem que se designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós não ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Amém? Até aqui. Meus amados, aqui nós vemos mais um episódio desses ensinos que nós temos através de Paulo sobre os cristãos de Bereia. A gente vê que, chegando em Tessalônica, Paulo ele prontamente aqui estava procurando uma sinagoga judaica. O que houve aqui, meus amados, não foi algo incomum. Ali ele começou a testemunhar acerca de Jesus, as boas novas que foi incumbido a ele revelar. Ele levar, expandir, ele era um agente do Senhor para propagar a palavra de Deus. Então a gente vê que em consequência aqui da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, alguns ouvintes creram e entre eles eram judeus e gregos. A gente sabe que entre os judeus e os gregos havia muitas, coisas paralelas, e aqui Paulo estava aplicando a verdade, a palavra de Deus sobre Jesus Cristo, que veio à terra, cumpriu o seu chamado e morreu por todos nós. Então os judeus, com inveja de Paulo, de ele estar pregando, de ele estar ensinando coisas excelentes, eles ficaram com inveja. E ali eles organizaram um montim contra os cristãos. Então eles ali invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas. E quando eles não encontraram ele, levaram Jason, acolheram ele e levaram ele preso. Até fala aqui que ele teve que pagar fiança. Então os cristãos da cidade de Bereia, ao ouvirem essa mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus, a revelação que ele é o Messias, ele foi o Messias que trouxe para o mundo tudo o que estava escrito nas profecias, nos profetas do passado, tudo o que estavam dizendo a respeito, eles estavam conferindo tudo isso, eles estavam vendo atentamente as profecias para ver que as palavras anunciadas por Paulo estavam de acordo com a revelação de Jesus, com a revelação de Deus, nosso Deus Pai. Então isso fez com que os apóstolos a considerassem uma igreja nobre. Dessa forma a gente vê que muitos deles creram, e entre eles eram judeus e eram gregos. Então os bereanos ali, meus amados, nos ensinam muito com respeito ao amor da palavra de Deus. Mesmo ouvindo Paulo e Silas, dois homens de Deus profundos e respeitados, eles não abriram mão de ter a certeza de que suas palavras eram um reflexo do que estava escrito. Meus amados, as pessoas nos avaliam do alto da cabeça aos pés. Eu sei que a gente está incumbido a enviar a palavra de Deus, pregar atrás dos nossos lábios, mas a nossa vida, a nossa conduta também é uma pregação. Por isso que nós temos que ser excelentes em tudo. Você pode ver nas escrituras que o testemunho humano da gente, o que a gente faz com as nossas ações, a nossa vida, isso também reflete muito na vida das pessoas. Porque temos à nossa volta, estamos cercados de testemunhas, pessoas que estão olhando, pessoas que estão vendo, será que é verdade? Será que ele mudou mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é tudo isso que ele fala mesmo? E meus amados, quando você vive uma vida de santidade, você pode ter a certeza que o teu testemunho de vida também converte as pessoas, tá bom? Assim era na vida de Paulo. Então hoje, meus amados, a gente tem que ver que muitos de nós, dependendo de quem esteja pregando, fazemos concessões. No ensino concordamos, aplaudimos, fazemos sim com a cabeça. Então isso tudo, meus amados, reflete demais. Então a gente vê aqui que quando chegou ao berço da civilização, Atenas, Paulo ele ficou muito triste ali. Muito triste por quê? Porque ele viu que tinha muita idolatria, era um povo repleto de idolatria. E nós sabemos até hoje, até nas escolas, não sei se ainda continuam ensinando isso, mas tinha sobre idolatria de Zeus, são tantos nomes que eu nem lembro mais. Por quê, meus amados? Isso tudo vem desse tempo, dessa civilização lá de Atenas, onde era muito forte essa idolatria entre eles. Isso fez com que ele fosse às sinagogas e anunciasse a Jesus Cristo, tanto a gregos como a gentios.
Então eles ficaram impressionados com Paulo, de tal modo que o convidaram para ir a Areópago, né? Essa cidade, esse lugar, o mais importante centro de toda a discussão em Atenas. Então a gente vê, meus amados, que lá em Areópago, Paulo ele vê um número extenso de altares, e um deles estava erguido escrito Deus desconhecido. Então ele já pegou esse gancho, ele já pegou essa oportunidade e ele começou a anunciar ao Deus e Pai de Jesus, o Criador de todas as coisas. Então ali ele começou a trazer, né, a realidade para o povo, explicando e ensinando quem é o Deus desconhecido, o Deus que todo pode. Aqui ele diz, o Criador do céu, o Criador da terra, o que tem poder sobre todas as coisas e que enviou o teu Filho para morrer por todos nós. É fascinante ver o empenho de Paulo nessa pregação do Evangelho, a criatividade, a forma que ele utiliza, todos os elementos que eles estavam ali ao seu alcance para comunicar as profundas verdades de Deus. Mas quando ele entrou no tema da ressurreição de Jesus, aí os gregos perderam um tempo. Eles não aguentaram, ali eles entraram em pane, né? Disseram que sobre esse assunto eles gostariam de ouvi-los depois. Ao final, algumas das pessoas importantes de Areópago creram na mensagem e foram até eles, né? Ali citou alguns nomes, Dionísio e Damares. Então, meus amados, aqui é os ensinamentos de como aconteceu, sabe? Para hoje eu e você temos a total liberdade de expressão, para eu e você hoje temos o conhecimento profundo das Escrituras, os relatos bíblicos de tudo que esses homens, essas mulheres passaram no passado, sabe? Foram acometidos, foram perseguidos, foram martirizados, sofreram perseguições, naufrágios, chicoteada, foram judiados, torturados, meus amados, tudo para pregar o Evangelho, para que eu e você hoje tivéssemos a rica oportunidade de ouvir sobre esse Jesus, sobre o nosso Senhor e Salvador. Então, meus amados, a nossa obrigação continua. Eu e você temos uma missão. Somos incumbidos também de uma tarefa que é pregar o Evangelho. O mundo está cada dia pior, sabe? A frieza espiritual está entrando nos lares, entrando nas vidas, entrando nos casamentos. O inimigo tem tentado de todas as formas destruir a família, destruir, sabe, o relacionamento entre pai e filho, tudo isso, meus amados. E ele é sutil, ele não chega, sabe, com uma cara de doido para você assim, eu vim para te destruir. Não, ele vai minando. Ele vai te colocando o quê? Riqueza, ele vai te colocando você focar nas coisas do mundo, você tirar o seu foco, a sua visão de buscar a Deus em primeiro lugar, você buscar outras coisas, buscar o passeio em primeiro lugar, buscar, sabe, as festas em primeiro lugar. Então, meus amados, aí onde mora o perigo, o inimigo vai minando a fé das pessoas e a hora que a pessoa está fraca, ele dá o bote. Então, meus amados, nós somos hoje, eu e você, como Paulo, somos agentes do Senhor para levar a palavra de Deus a esses corações. Nós temos, sabe, essa rica oportunidade, é importantíssimo eu e você sabemos administrar isso. E nós administramos somente tendo comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele que nos conduz, Ele que nos traz, sabe, o que devemos fazer, o que devemos falar, como devemos agir. Ele nos traz a direção. Então, meus amados, eu te convido, abra o teu coração, tua mente para a palavra de Deus e que Deus possa habitar cada dia mais dentro de ti, trazendo para você a visão, tá bom? Que Deus te abençoe. Essa é a palavra de hoje. Eu creio que foi muito edificante, que você possa meditar nela dia e de noite, tá bom? Deus te abençoe.